Graça e paz, meus irmãos. Prezado visitante, seja bem-vindo. Grande alegria poder receber você nessa noite na casa do Senhor. Todos são bem-vindos à casa do Senhor e a única motivação de estarmos aqui nessa noite está lá em João capítulo 3, versículo 16, preguei hoje de manhã sobre a motivação que deve nos levar à prática da fé cristã. Por que nós estamos aqui nessa noite? Ou melhor, por que nós devemos estar aqui nessa noite? Para adorar e para servir. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? E é por isso que eu tenho certeza que eu e vocês estamos aqui nessa noite para prestar um culto em louvor e adoração ao nosso Deus. Nós estamos desenvolvendo uma série de mensagens sobre fé. A fé que salva, a fé que transforma, a fé que motiva, a fé que dirige, a fé que nos alimenta. E essa fé que nós precisamos depositar na pessoa certa, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar vocês nessa noite a me acompanharem na leitura do texto do livro de Atos, capítulo 4. Eu vou utilizar para a meditação dessa noite os versículos de 9 a 40, mas vamos ler na primeira parte os versículos de 9 até o versículo 13. Eu quero convidar você nessa noite, você que nos visita, você que é membro da igreja, você que é visitante, mas não pela primeira vez, a avaliar a sua fé. Todos nós juntos vamos nessa noite avaliar a nossa fé. E para fazermos uma avaliação de qualquer coisa na vida, é necessário conhecermos os dois princípios, conhecer pelo menos dois tipos de fé. E é isso que eu quero apresentar para vocês nessa noite, se o Senhor nos permitir. Eu quero compartilhar com você uma fé autêntica, uma fé genuína, uma fé que salva, uma fé que transforma. E quero também apresentar para você nessa noite uma fé que não passa de pensamento positivo. Uma fé que não salva, uma fé talvez que motiva em alguns momentos da nossa vida, que nos motiva em alguns momentos da nossa vida, mas essa fé não salva, essa fé não nos leva ao lar celestial. Quero convidar você também, que vai ter oportunidade de acompanhar depois pelo nosso site, a pensar nessa fé. Qual é a fé que eu estou desenvolvendo, exercitando e vivendo? Podem ficar assentados, porém reverentes. Por favor, desliguem seus celulares, desliguem tudo aquilo que vai tirar sua atenção da palavra do Senhor nessa noite. Acompanhe a leitura. Olha, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a sua fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Feche seus olhos. Pai de amor, mais uma vez use de misericórdia para conosco. Fale aos nossos corações, que possamos nessa noite, além da participação do pregador, muito mais que isso, termos a iluminação do Teu Espírito Santo na compreensão da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Já falei e quero repetir desde o Antigo Testamento, a mensagem bíblica sempre nos afirma o seguinte:
O justo viverá pela fé. Se consultarmos as Sagradas Escrituras em Abacuque capítulo 2, versículo 4, se caminharmos para o Novo Testamento, Romanos 1, versículo 17, se continuarmos no Novo Testamento, Gálatas capítulo 3, versículo 11, e se caminharmos um pouquinho mais para Hebreus capítulo 10, versículo 38, vamos entender que o justo viverá pela fé. Além disso, a fé é um dom divino. Muito interessante isso. Efésios capítulo 2, versículo 8, reforça esse pensamento e essa afirmação. Aliás, a fé é o único caminho que pode ou que podemos nos relacionar com o nosso Deus. E nessa oportunidade eu gostaria, e repito mais uma vez, levar todos que aqui estão e aqueles que vão nos acompanhar a pensar um pouco sobre qual tem sido a nossa fé. Qual é a fé que vivemos, pregamos e exercitamos? No que cremos? A nossa fé, aliás, é um assunto de grande importância. Por isso que o autor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 6, afirma o que? Sem fé é impossível agradar a Deus. Repitam comigo. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós estamos aqui nessa noite, creio eu e você, todos nós juntos, para agradarmos ao Senhor em primeiro lugar. E é claro que é maravilhoso cantar. Pena que eu não posso fazer. Mas é maravilhoso cantar aqui, é maravilhoso ouvir esses hinos maravilhosos, participar desse momento, abraçar o meu irmão. Foi maravilhoso ontem no encontro de casais, quando podemos compartilhar muitas coisas, uma noite maravilhosa. É muito bom estar nesse ambiente. Eu fico pensando, as nossas crianças saem daqui contentes, e tem algumas que nem querem ir embora no final do culto. E outro dia eu vi uma pequenininha, e a mãe, vamos, ela, não vou não, e ela voltava, a mãe levava e ela voltava, a mãe levava e ela voltava. Eu achei muito interessante, glórias a Deus por isso, mas nós temos que entender que para que realmente haja um resultado positivo, para que tudo isso que eu falei tenha um resultado concreto, nós precisamos ter fé. E aí eu apresento para vocês nessa noite as Sagradas Escrituras, e nela nós podemos encontrar dois tipos de fé, como disse. E vou caminhar um pouco no primeiro tipo de fé, a fé que não salva. O exemplo é Simão o mágico. Muito interessante. Aliás, naquele tempo era comum mágicos, videntes, aqueles que revelavam. Aliás, hoje também, principalmente no final do ano, né? As pessoas geralmente querem dar uma opinião, geralmente nunca acerta. Aliás, esse ano eu vi muitos prometerem que o Brasil seria campeão da Copa Centenário, Copa América Centenário. E para nossa surpresa e do Dunga, eles não passaram nem na primeira fase. Então essas pessoas não têm base. Simão era até além disso, porque ele conseguia iludir as pessoas com umas mágicas. E aí, Simão também podemos considerar, melhor dizendo, uma pessoa que tinha fé. Mas Simão tinha fé baseada em quê, em primeiro lugar? A fé dele era baseada numa visão errada de si mesmo. Ou seja, os versículos de 9 a 11 diz que ele iludia e estava sendo iludido. Porque ao mesmo tempo que ele iludia as pessoas com as suas mágicas, ele também estava sendo iludido. Então era uma pessoa que estava baseada em si mesmo. Interessante que Simão também considerava-se um grande vulto. Eu fico preocupado quando eu ouço isso, o texto fala sobre isso. Ele se considerava uma pessoa muito importante. Quando nós nos consideramos muito importantes, o nosso nível de fé começa a cair. Porque nós começamos a confiar em nós mesmos, naquele poder que nós temos, entre aspas. Nós começamos a depender de nós mesmos. E aí está o primeiro problema de Simeão. Considerou-se um grande vulto, no versículo 9 está claro. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto.
Então, Simão se considerava um grande público. Interessante que ele ouviu a voz do povo, mas não ouviu a voz de Deus. Olha o que diz o versículo 10. Ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Coisa absurda. Ele ouvia o que o povo falava, e aquilo ele foi absorvendo na sua mente, no seu coração, e ele realmente tinha uma fé baseada em si mesmo. Cuidado, isso é no mínimo preocupante, quando nós temos uma fé baseada em algo próprio. A segunda questão de Simão é que ele tinha uma fé baseada na visão errada da salvação. E aí nós precisamos caminhar nos versículos 12 e 13. Porque a salvação implica no reino de Deus. Versículo 12 diz o quê? Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, e no nome de Jesus Cristo iam sendo batizados, assim homens como mulheres. A salvação implica no reino. A salvação requer identificação com Jesus. O batismo é um exemplo disso. Para sermos salvos, nós precisamos nos identificar com Jesus Cristo. A salvação proporciona manifestações sobrenaturais concretas e não ilusórias. É importante entender, a salvação produz, em muitos momentos, manifestações sobrenaturais concretas, não uma mera ilusão. A outra questão que Simão também enfrentava, e você talvez nos dias de hoje, é a fé baseada numa visão errada da obra do Espírito Santo. E aí os versículos de 14 a 19, que depois nós podemos consultar, fala justamente sobre isso. A visão errada nos leva muitas vezes a não compreender que é uma obra baseada na palavra de Deus e na oração, a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor opera sempre em conjunto com a palavra e com a oração. Versículos 14 e 15: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Amém por isso. Nós precisamos entender que essa obra está relacionada com a palavra do Senhor, com a oração. É uma obra específica para cada ocasião. Olha aí, os versículos 16 e 17. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome de Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é uma obra específica para cada ocasião. Precisamos tomar cuidado com isso. Às vezes confundimos a atuação do Espírito Santo com a atuação da nossa própria vontade. Quando o Espírito Santo atua, nós temos certeza e convicção que aquilo que estamos fazendo é do Senhor, é proveniente de Deus. Não é o que o homem quer, mas o que o Senhor quer. A outra dificuldade também que Simão enfrentou com relação ao não conhecimento, uma visão errada, que nós muitas vezes enfrentamos nos dias de hoje sobre a obra do Espírito Santo, é que é uma obra divina. Prestem atenção nisso, porque tem muita gente querendo comprar a obra do Espírito Santo nos dias de hoje. E o versículo 17, ou melhor, o versículo 18 e 19, fala justamente por isso. Entenda, querido irmão, querida irmã, prezado visitante, a obra divina não pode ser adquirida por valores humanos. Olha o que diz os versículos 18 e 19. Simão, na linguagem popular, me permite, ligeiro, tentou dar um jeitinho de comprar essa obra.
Olha o que o texto diz. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Que terrível. Primeiro, se desconvertido. O texto anterior fala que ele deu crédito a Filipe. Se fosse nos dias de hoje, membro da igreja, sentia parte do corpo de Cristo. Aí quando ele vê Pedro e João impor a mão sobre outras pessoas, e eles recebiam o Espírito Santo, o que ele faz? Continuava com a visão errada, não conhecia, não entendeu a obra do Espírito Santo, ele queria comprar isso. O versículo 18 diz que ele ofereceu dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba a obra do Espírito Santo. Linguagem popular: eu pago e eu continuo a obra de vocês, e vocês fiquem tranquilos. Isso é uma visão errada da obra do Espírito Santo. Essa fé não salva, essa fé não vai conduzir você aos céus. Nós muitas vezes achamos que pelo que realizamos na igreja, preguei, reforço mais uma vez hoje pela manhã, às vezes achamos que somos insubstituíveis. Eu cantava todo domingo, agora tem muita gente na igreja, muitos cantores como pastor, e aí eu não posso cantar todos os domingos, então eu vou ter que procurar um outro ministério, uma outra igreja, porque aqui eu não estou tendo oportunidade. Mas eu me pergunto, a motivação de estar na igreja é porque eu canto, ou porque Deus demonstrou seu amor para comigo, em que Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário? Às vezes compreendemos a obra divina de uma forma muito simples, muito limitada, uma visão humana, e foi justamente o que Simão continuava fazendo. Ele havia, a princípio, entendido a mensagem, mas ele não havia entendido realmente que a fé não pode ser baseada na visão de si mesmo, que a fé não está, ele tinha uma visão errada dessa fé que levaria à salvação. Ele tinha uma visão errada da obra do Espírito Santo. E também posso destacar que ele tinha uma visão errada da intimidade com Deus. Primeiro ele quer comprar, ele quer ter poder, e aí nos versículos de 20 a 24 é uma fé baseada numa visão errada da intimidade com Deus. Só a intimidade com Deus, ou melhor, só a intimidade com Deus é que vai nos proporcionar o dom divino. Preste atenção no versículo 20. Pedro, porém, lhes respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Desculpem mais um parênteses, eu fico preocupadíssimo e tenho orado muito a esse respeito, quando eu ouço e vejo no rádio, na televisão, as pessoas priorizando a questão financeira, colocando nos lugares de destaque, nos palcos e próximo ao culto, para pessoas que têm algum cargo influente, ou que contribuem mais ou menos, porque eu não entendo assim, o dízimo, a contribuição que a Bíblia fala é igual. Não é verdade? 10ª parte. Se você der um pouco mais, amém, ganhou, mas isso não muda nada. Mas hoje, nós estamos vendo que a igreja pós-moderna, a igreja desse século, a fé, entre aspas, desse século, parece que está baseado naquilo que as pessoas podem oferecer de retorno para a obra, entre aspas, do Senhor. Simão tinha essa visão. Ele pensava que tudo podia ser comprado. Continuava com a visão do ilusionismo, continuava na mágica. Nós precisamos repensar isso. Só a intimidade com Deus nos faz ter um coração puro. Versículos de 21 a 23.
não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que estás em véu de amargura e laço de iniquidade. Quantas pessoas hoje estão sentadas na igreja, nos templos religiosos, mas continua com a vida exatamente dessa maneira? Vejo que estás em véu de amargura e laço de iniquidade, porque não conhecem, têm uma visão errada da intimidade com Deus. Volto a repetir, só a intimidade com Deus nos faz ter um coração puro. E o versículo 24 reforça o seguinte: só a intimidade com Deus possibilita as respostas às nossas orações. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que eu disseste sobrevenha sobre mim. O primeiro tipo de fé é esse, meus queridos e amados irmãos, prezados visitantes. O primeiro tipo de fé é a fé de Simão. A fé que não é autêntica e genuína, a fé que ainda está alicerçada, arraigada, entrelaçada com as coisas do passado, a fé que ainda não conseguiu se libertar das coisas desse mundo, a fé que não está alicerçada no próprio Senhor, na dependência do Senhor, no viver para Cristo, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Por isso, você crê nisso? Amém. Exatamente isso. Busquemos primeiro as coisas do Senhor, e as demais todas serão acrescentadas, é claro, se você fizer a sua parte também. Esse primeiro tipo de fé é uma fé que nós devemos pensar, devemos refletir, porque às vezes até sem querer estamos fazendo como Simão. Uma fé que não motiva, uma fé que não é viva, uma fé que não produz resultados, uma fé que é aquela mesma coisa de todo dia, de todo final de semana. Venho à igreja, assisto o culto, vou para casa, trabalho durante a semana, no próximo final de semana retorno à igreja. E eu não consigo entender isso. Quando eu adentro a igreja em um culto como o de hoje à noite, sempre falo isso, é maravilhoso, eu me emociono de poder continuar mais uma vez na presença do Senhor, mas estar reunido na casa do Senhor com o povo de Deus, com os meus irmãos em Cristo. É maravilhoso desfrutar das bênçãos do Senhor. É maravilhoso ouvir a palavra do Senhor. É maravilhoso prestar culto ao Senhor. É maravilhoso adorar ao Senhor. É maravilhoso trabalhar na obra do Senhor. É maravilhoso saber que nós temos um Deus poderoso, que eu posso depositar a minha fé, que independe da minha condição social, e Ele continua cuidando da minha vida. Ele continua cuidando da vida de todos nós. Ele não separa aquele que tem mais, que tem menos, mais cultura, menos cultura, mais condição financeira, menos condição financeira, homem, mulher, gentil, igreja. Falava agora há pouco para as mulheres, para o Vila Mulher, a respeito do papel da mulher cristã no mundo de hoje, na sociedade atual. Quantas vitórias, quantas conquistas. E aí vocês devem agradecer ao Senhor por essas conquistas. Mas junto com estas conquistas, vem novas responsabilidades, novos trabalhos. A fé de Simão não deve ser a fé que você esteja desenvolvendo na sua vida. A fé de Simão é uma fé para ser considerada e descartada. A fé de Simão não é uma fé para ser desenvolvida, mas é uma fé para ser deixada de lado.
porque esta não é a fé que salva. E aí você deve avaliar como tem sido a sua fé. Para que você realmente avalie, nós vamos caminhar para o mesmo texto de Atos, capítulo 8, mas a partir do versículo 28. Filipe e o eunuco. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se achava deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te, desce do carro e o acompanha. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que está lendo? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever essa geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles o caminho para fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Amém? Amém? Por isso que eu me baseio aqui no batismo. Discipulado é sempre bom, a Igreja Batista sempre faz, mas não é uma condição obrigatória para o batismo. É bom que fique isso muito claro. E esse é o entendimento teológico desse pastor. Meus queridos e amados irmãos, prezados visitantes, o segundo tipo de fé que eu quero compartilhar com você nessa noite, aí sim, é a fé que salva, é a fé que motiva, é a fé que deve direcionar a nossa vida. É nessa fé que devemos caminhar até Cristo voltar. E é a fé que temos como exemplo esse funcionário etíope. É uma fé baseada na busca correta por Deus. Os versículos de 26 a 28 expressam isso. O desejo de adorar ao Senhor, o desejo de buscar ao Senhor independente daquilo que vou receber. Não o desejo de vir à igreja somente para buscar bênçãos, para ser abençoado, ser curado, ser próspero. Tudo isso faz parte da nossa vida e somos humanos limitados. Mas essa não deve ser a motivação que nos traz nessa noite aqui na igreja. Essa não deve ser a motivação que leva você a procurar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o desejo da adoração, o desejo de deixar os valores desse mundo, é isso que, vamos dizer, o ministro da economia daquele rei, que era isso que era. Se fôssemos comparar com os dias de hoje, o ministro da economia, alto cargo, e ele se sujeita, está lendo o quê? Profeta Isaías. A sede de buscar, de aprender, de adorar, de deixar os valores do mundo, mesmo tendo uma condição social, econômica, de posição social excelente. Desejo de conhecer a verdade. Essa é a fé que salva. Essa é a fé que é baseada numa busca constante de Deus. Tens buscado a Deus? Tens vindo à igreja buscar ao Senhor? Tem buscado essa fé? Tem caminhado nessa direção? Tem realmente desejo? Quantos têm
desejo de adorar ao Senhor nessa noite? Diga amém. Amém. Fraco amém. Quantos têm desejo realmente de adorar ao Senhor nessa noite? Diga amém. Amém. Desejo é uma coisa, prática é outra. E aí precisamos transformar esse desejo na prática. E é isso que o funcionário etíope aqui nesse texto faz. É exatamente isso. Segundo, é uma fé baseada no aprendizado correto da verdade. Aqui entramos num outro parênteses nos dias de hoje. Eu vejo as pessoas falarem de tudo, mas não pregam o Evangelho. Eu vejo as pessoas oferecerem tudo: carros, casas, cura, desenvolvimento profissional, mas vejo pouco as pessoas oferecerem Cristo como único e suficiente Salvador. Igrejas, denominações que perderam o foco, já disse isso muitas vezes aqui, mas quero repetir nessa noite. Só Cristo salva. Cantamos aqui nos hinos que reforça isso hoje pela manhã. Só Cristo salva, só Cristo é o caminho. E aí investimos 2 horas de culto, 1h59 de todas as outras coisas e 60 segundos de dizer Cristo salva. Essa não é a fé que salva, mas a fé que salva é a fé do etíope. A fé baseada no aprendizado correto da palavra. Olha o versículo 31, como ele demonstra o interesse. Quero repetir. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar junto a ele. Traz para os dias de hoje. Estou na minha BMW, lendo a Bíblia, e alguém correndo do meu lado, fico imaginando, ele tem uma boa forma física, aí Filipe, e aí depois eu estou lendo e eu falo: entra. A sede, a vontade, o interesse dele foi tão grande que ele não quis saber nem o que Filipe era. Podia ser um assaltante, podia ser alguém que estava querendo se aproveitar. O que ele disse? Filipe pergunta: compreende que lê? Como é que eu vou compreender se ninguém me explica? Entra aí, velho, sobe aí, senta do meu lado, sem conhecer, senta do meu lado, explica. Mas isso tudo obra do Senhor. Já havia sido determinado para Filipe que deveria fazer isso. Dependência, confiança, isso é fé. Eu não me lembro de ter lido aqui, pelo menos na minha versão, que Filipe falou: ah, Senhor, é um caminho longo, eu preciso preparar aí para correr atrás do funcionário etíope, eu preciso primeiro fazer uns exercícios, uns alongamentos aí. Aliás, tem alguns que nem com alongamento vai resolver. A vida está tão sedentária, mas em momento algum, Filipe falou isso, pelo que me lembro. Talvez a sua versão da sua Bíblia também. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E este se achava deserto, ele se levantou e foi. Lembra na primeira mensagem sobre fé? Quando o Senhor pede a Abraão e Isaac, o que ele faz? Fica brigando? Fica questionando? Fica reclamando? O que ele faz? Ele levanta e vai. É exatamente isso. Retornemos. Uma fé baseada no aprendizado correto da palavra, demonstrada pelo interesse, demonstrada pelo apreço às Escrituras Sagradas. Isso nós precisamos retomar nos dias de hoje. A Bíblia, volto a repetir, não é para ficar no aparador, do lado da sua cama. A Bíblia é para ser lida, é o alimento. A Bíblia, a palavra do Senhor, precisa realmente ser compreendida, e não simplesmente a leitura, aquela leitura rápida, como a oração na hora do almoço, ou alguma coisa assim, e sai rápido. Não, a Bíblia precisa ser estudada, compreendida. Você precisa realmente se preparar. O Espírito Santo precisa iluminar a sua mente e o seu coração, para que você compreenda a palavra do Senhor, como o funcionário etíope compreendeu.
Mesmo no seu trabalho, na sua correria, aquele momento foi especial na vida dele. A palavra do Senhor tem falado ao seu coração realmente. Você tem tido momentos especiais de estudar a palavra do Senhor, de sentir a atuação do Espírito Santo na sua vida. Essa é a fé que é baseada no aprendizado correto da verdade. O versículo 35 também demonstra e fala que essa fé está demonstrada na centralização de Jesus Cristo. Tenho falado muito sobre as religiões. Aliás, o ecumenismo hoje está muito em prática. Para você não perder o amigo, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos. Eu estou cansado de ouvir isso. Não existe todos os caminhos. O único caminho que conduz à salvação é Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso. O único caminho. E ele entende que realmente a centralização de Jesus. Aliás, o culto também hoje nas nossas igrejas deve continuar. Na Igreja Batista temos procurado defender isso a todo custo. Cristocêntrico. Não egocêntrico. Se eu deixar a igreja comigo, será terrível. Por que você não pensa no inverso? Pode acontecer o inverso. A igreja vai deslanchar. Ninguém é substituído. Do pastor ao membro mais novo. A igreja é de Cristo. Ele pagou o preço. Ele instituiu a igreja é dele, para a adoração dele, para o louvor dele. Terceiro, a fé que salva é uma fé baseada na aceitação correta do plano de Deus. Os versículos 36 e 37 vão falar sobre isso. É necessário reconhecer as circunstâncias ou providências de Deus. Muitas vezes ouvimos não de Deus. Muitas vezes não é da maneira que queremos que Deus atua, mas Deus continua atuando. Muitas vezes nós queremos que seja da nossa maneira, inclusive na igreja. Mas não é da nossa maneira. É da maneira com que Cristo. Eu me lembro e falei já para vocês uma vez, como seminarista, não faz tanto tempo assim. Eu tinha uma preocupação constante. Eu pedi aos diáconos, dá uma olhada lá na igreja, tem muita gente. O templo está repleto. Como se isso fosse mudar algo da mensagem. E aí um dia eu parei para pensar, por que eu faço essa pergunta? Qual é a minha preocupação? Se para 1, 2 ou 3, ou para 100, 200, 300 mil, eu tenho que pregar a palavra. A aplicação tem que ser a mesma. A dedicação tem que ser a mesma. Por que a preocupação, tanta preocupação com a quantidade de pessoas? E eu fiz uma reflexão e entendi que estava no caminho errado. E eu percebi que talvez eu estava começando a andar pela fé de Simão, a fé baseada nele próprio. A igreja tem que estar repleta porque é o pastor disso que está pregando. Quando na realidade, meus queridos e amados irmãos prezados, seria tão bom poder estar sentado e ouvindo a palavra do Senhor. Mas uma vez que fomos separados e escolhidos, nós devemos confiar no Senhor. A obra é dele. Se dedique. Não sei o que você realiza na casa do Senhor. Não se preocupe com isso. Faça com excelência, com amor, com dedicação e, acima de tudo, com fé. Deus vai providenciar todas as coisas. E eu poderia dar alguns testemunhos de algumas pessoas aqui também nessa noite, do que nós já passamos.
Essa semana, um templo de uma igreja Assembleia de Deus acabou ruindo. E nos escombros encontraram uma senhora, o corpo de uma senhora. E aí os pastores, nós oramos em favor da igreja, em favor do pastor, porque a situação foi realmente muito complicada. E aí eu comecei a orar e agradecer a Deus, porque alguns anos atrás, eu me lembro que nós passamos por algo muito semelhante. Eu não sei porque começou a cair um pozinho do teto da igreja que eu dirigia. E por Deus, vamos dar uma olhada nisso, vamos tentar trocar aqui essa parte de acabamento. Quando nós tiramos, todo o teto estava comprometido. E aí começamos um grande trabalho, uma grande luta, um grande desafio. Igreja pequena, no aspecto físico, no aspecto financeiro. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu terminava o culto, cumprimentava as pessoas, eu, o tesoureiro, o vice-presidente, íamos para o gabinete orar, porque na segunda-feira nós precisávamos saldar tantas coisas e não podia parar, e a igreja caminhando. Eu me lembro como se fosse hoje. Todos os domingos à noite, entrava exatamente ou acima daquilo que era necessário para saldar as dívidas da semana. Toda semana nós caminhávamos exatamente assim. Isso falando de questão material, patrimonial. Mas me lembro também de um jovem que adentrou aquela igreja no culto de domingo à noite, chorando, ele e a sua irmã. E naquele dia eu me lembro que eu subi para pregar uma mensagem toda já esquematizada. E aí naquele momento a mensagem mudou. E eu não havia entendido por que tinha que mudar a mensagem. No final do culto, fiz o apelo àquele jovem se decidiu. Na quarta-feira chegou à igreja para o culto, e a irmã dele sentada do lado esquerdo chorava copiosamente. Acabou o culto, eu fui cumprimentá-lo. Ele disse assim: pastor, você lembra do meu irmão? Eu falei: claro, ele se decidiu domingo, não ficou tão contente. Ela falou: ele se decidiu no domingo à noite. Na segunda-feira ele partiu com Cristo. Não acreditamos. Muitas vezes somos limitados na nossa fé. Porque eu havia mudado a mensagem? Não eu. Mas o Espírito Santo havia conduzido a mudança de mensagem. Porque uma alma precisava se converter naquele dia. Porque ele não estaria mais conosco no dia seguinte. Fé baseada numa aceitação correta do plano de Deus. É necessário demonstrar na prática essa aceitação. O versículo 36, a parte B, diz exatamente o seguinte: e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Ele demonstra aqui realmente a prática da aceitação. Ele decide se batizar. Ele decide enfrentar as dificuldades que com certeza enfrentou por ter aceito a Cristo Jesus. Mas naquele momento nada podia detê-lo. A água estava ali, ele foi batizado em nome de Jesus. Glórias a Deus por isso. Uma fé baseada na aceitação correta do plano de Deus. É necessário declarar a fé em Cristo Jesus. Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você crê nisso? Amém. Crê realmente? Amém. Então precisamos demonstrar na prática que cremos. Que esse Jesus vive, que ele continua operando.
caminhando para a conclusão da mensagem dessa noite. Quarto e último, a fé que salva é uma fé baseada numa prática correta do Evangelho. Se você já estava prestando atenção, continue, agora preste mais atenção ainda. A fé é baseada numa prática correta do Evangelho. E aí eu volto um pouquinho até na mensagem de hoje de manhã sobre motivação de adorar e de servir ao Senhor, motivação de estar na casa do Senhor, motivação de levar o nome de cristão, protestante, evangélico, batista, Assembleia de Deus, presbiteriano, não importa a placa. Qual é o peso que isso tem? A fé baseada numa prática correta do Evangelho é uma fé de obediência, e essa obediência deve ser um padrão de vida. O versículo 38 diz o seguinte: então mandou parar o carro, ambos desceram as águas e Filipe batizou o eunuco. A obediência deve ser um padrão de vida do cristão. Esse padrão de vida está relacionado com essa fé que salva, a fé verdadeira, total dependência do Senhor. É claro que somos limitados, somos humanos e às vezes fraquejamos, mas essa fé que nós temos em Cristo Jesus, ela que nos sustenta, ela que nos move, ela que nos anima, ela que nos conforta. Uma fé baseada numa prática correta do Evangelho. Parece que hoje há alguma dificuldade de caminhar nessa direção. A direção do Espírito Santo nos faz seguir à frente. Parte A, do versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais preocupado. Temos fé ao ponto de deixar que o Senhor dirija a nossa vida, os nossos negócios, a nossa família? Domingo que vem terminaremos o mês de junho, namorados, eterna namorada. Ontem falamos sobre isso, mês de maio falamos de família. Você, meu jovem adolescente, você que nos acompanha, está disposto a ter fé a tal ponto de deixar sob a direção de Deus a escolha do casamento, a escolha do namoro? Deixar que o Senhor conduza? Você tem fé a esse ponto ou você tem precipitado as coisas e por isso tem sofrido as consequências? Você tem essa condição, essa fé viva? Essa fé que salva? Senhor, conduz, prepara. Direção do Espírito Santo é que nos faça seguir à frente, passando por obstáculos, por lutas, mas Ele nos sustém. Uma fé baseada numa prática correta do Evangelho, ou na fé baseada numa prática correta do Evangelho, a alegria do Senhor é consequência de uma nova vida. Glória a Deus. Maravilhoso. A parte B do versículo 39 diz: e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Sabe o que é isso? Cheio de alegria, cheio de paz, cheio de tranquilidade, independente do que está acontecendo ao seu redor. Sabe essa paz que nós cantamos aqui, essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, é essa paz, é essa alegria, porque isso é uma consequência de uma nova vida, é uma consequência de uma fé baseada numa prática correta do Evangelho. Isso é consequência de uma fé que salva, de uma fé que é viva, de uma fé que não é estática, mas é dinâmica. E a cada dia as nossas forças vão sendo renovadas. A cada dia nós vamos ter nova motivação. E essa motivação vem do Senhor, não vem de homens, não vem de igreja, não vem de placa de igreja. Essa motivação vem do Senhor Jesus. Quando é que nós vamos entender isso?
a motivação de estar na igreja, a motivação de servir ao Senhor é por causa do amor dele, e não por aquilo que eu vou tirar de proveito, como tem acontecido hoje. As pessoas tiram proveito do Evangelho. O Evangelho foi mercantilizado. As pessoas só falam em dinheiro, só falam em bênção, em prosperidade, mas não amam a Deus acima de todas as coisas. A fé que eu quero pregar para você nessa noite, já estou concluindo. A avaliação que nós devemos fazer dessa fé é uma fé que vem do Senhor, daquele que vai voltar para buscar a sua igreja, para nos levar com Ele. Não é uma fé passageira de momento, de ilusionismo, mas é uma fé realmente viva, uma fé que motiva a nossa vida. E às vezes eu vejo as pessoas: pastor, você é animado. Eu não sou animado, eu apenas procuro ter fé, porque é o Senhor que dirige as nossas vidas. E se o pastor da igreja não tiver pelo menos um pouquinho de fé, o que será da igreja de Cristo? Meus queridos e amados irmãos, prezados visitantes, você que nos acompanha, é momento de novos desafios, de novos propósitos. É momento de demonstrarmos a esse mundo uma fé viva, uma fé autêntica. Nessa noite, eu gostaria que você não saísse daqui, você que nos acompanha, fizesse uma reflexão, uma avaliação, enquanto nós teremos uma participação musical, sobre qual é o tipo de fé que você tem desenvolvido. A fé de Simão ou a fé do funcionário etíope? A fé do ilusionismo ou a fé da veracidade? A fé da enganação momentânea ou a fé verdadeira e eterna? Essa avaliação que você deve fazer, para isso que